Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse Magic Sem Segredos. Meu nome é Manuel Frederico da Silva, eu sou evangelista de tecnologia aqui da Magic Software Brasil e hoje eu vou conversar com vocês nessa sessão um pouco mais a respeito do Magic XPI, um assunto que a gente iniciou anteriormente a respeito de integração Magic XPI versão 4.7 e Web Services REST OData. Eu vou chavear então aqui para o meu monitor. Então nós vamos agora nesse vídeo finalizar essa sequência de publicações que nós estamos fazendo. Iniciamos com a primeira parte, onde nós mostramos através de uma publicação no nosso blog como seria a integração para consumo de um Web Service REST OData usando o Magic XPI versão 4.7, que é totalmente compatível com o OData V4. Então, nós chamamos isso de parte 1. Posteriormente, nós publicamos um outro artigo com um vídeo. Nesse ponto, nós chamamos de parte 2 e mostramos, através desse vídeo, como seria o desenho de um Web Service REST OData com o Magic XPI, já agora partindo para a parte de prover o Web Service OData através do Magic. Então, a parte 1 nós estávamos consumindo, na parte 2 nós mostramos como criar e prover um Web Service REST OData, e hoje nesse vídeo nós vamos então finalizar esse assunto mostrando para vocês como que nós vamos publicar esse Web Service que foi desenhado aqui no segundo post, na parte 2, como que nós tornamos ele público para que outros sistemas possam consumir e desse modo, então, utilizar o Web Service que nós criamos com o Magic XPI. Okay? Fazendo uma pequena recapitulação, no vídeo da parte 2, nós mostramos, então, este projeto, que é onde nós publicamos o Web Service, nós criamos o Web Service REST OData. É um Web Service bem simples. Ele vai fazer uma consulta numa base de dados SQL Server e retornar uma lista de registros de uma entidade que a gente chamou de nota fiscal eletrônica, uma entidade NFE. Tá? Então, nós vamos fazer uma consulta de N registros. Nós estamos usando a cláusula top da URL OData para fazer a seleção de quantos registros nós queremos retornar. Né? Então, conforme o usuário passar na URL, o total de registros que ele quer ver é o total de registros que nós vamos retornar. E aí eu fiz um incremento, se vocês compararem aqui essa árvore desse fluxo com o que foi desenhado lá no vídeo, há um pequeno desvio aqui, que nós não tínhamos originalmente, porque eu estou usando um recurso, e eu criei esse desvio para poder mostrar para vocês, que é no nosso Web Service REST OData, nós temos o Return Status Code, que é um HTTP Code customizado, que nós queremos retornar para o cliente em determinadas circunstâncias, e um Return Error Description. Né? Então, em determinadas situações, nós podemos querer retornar uma situação de erro para o cliente, informar que alguma coisa fugiu do esperado, não vai poder ser concluída da forma como ele solicitou. E nós podemos fazer isso customizando o HTTP Status Code, que nós vamos voltar para ele, e também uma mensagem explicativa do que foi que aconteceu. Quando nós queremos deixar no padrão e não informar nenhum código HTTP ou mensagem customizada para o cliente, basta que essas duas variáveis que nós temos definido aqui, status code e status message, elas tenham o valor null. Então, se elas estiverem nulas, o Magic XPI não as utiliza para nenhum tipo de retorno para o sistema cliente que fez a chamada. Se elas contiverem valor, então esse será o valor retornado para o cliente. Então, eu criei uma regra simples aqui, onde na verdade eu estou avaliando a cláusula top.
e definir arbitrariamente que o máximo que eu vou aceitar aqui de registros solicitados é 50. Qualquer valor maior do que isso, eu vou cair para esse desvio e eu vou retornar um HTTP status code 412, tá? E essa mensagem customizada aqui. Uma coisa importante a respeito de HTTP status code é que isso é uma lista fixa, padronizada. Nós não podemos criar qualquer tipo de código para retornar como HTTP status code. Então, vocês podem pesquisar na internet quais são os códigos permitidos. Essa lista é uma lista fixa, né, como eu falei. E os códigos da faixa de 400 e 500 são os códigos reservados para informar que aconteceu um problema, né, que a requisição não pode ser completada a contento. Tá? Então, no caso de que eu quero informar algum tipo de situação anormal para o software cliente, eu posso retornar um valor dentro dos permitidos, um valor maior que 400 e menor que 600, para indicar, dependendo do tipo de código, ele vai saber identificar qual foi o problema que aconteceu. Então, qualquer cláusula top maior que 50 vai cair para o desvio, não faz a consulta dos dados. Tá? Então, esse é o projeto que nós desenhamos da vez anterior. E agora nós vamos ver como é que nós vamos publicar esse serviço que nós criamos, de forma que ao ser consumido, automaticamente esse fluxo de integração Magic XPI começa a executar e faz os processos que eu desenhei aqui dentro. A primeira coisa que eu vou necessitar, fazer uma pequena listinha, né, dos nossos ingredientes para publicação. Seguindo a topologia que nós já temos com o Magic XPI também para serviço SOAP, no serviço REST nós teremos um segundo servidor, que é um Web Application Server, que é quem efetivamente é a interface com o sistema cliente. Então, quando nós publicamos através do XPI um web service do tipo SOAP, nós temos um segundo servidor, um segundo application server ou web application server, que é o Sysnet, que é efetivamente aonde o serviço SOAP do XPI é publicado. Ele faz a interface com o sistema cliente. No momento que ele recebe a requisição, ele transfere isso para o GigaSpace. Daí, do GigaSpaces vai para o Magic XPI, que processa, faz o caminho de volta até o Sysnet, e o Sysnet devolve a resposta para o software cliente. Isso quando é SOAP. No REST OData, nós vamos manter a mesma topologia, com uma diferença que nós não utilizaremos o Sysnet para esse caso. Então, para o REST OData, a gente vai utilizar um Web Application Server, que é o Apache Tomcat. Tá? Obrigatoriamente tem que ser o Apache Tomcat. E diferente também de como é o processo de instalação do Magic XPI a respeito do Sysnet, onde o Sysnet ele faz parte do pacote de instalação, o Apache Tomcat ele não virá instalado automaticamente com o Magic XPI. Eu tenho que proceder, então, o download e a instalação manual e individual desse Web Application Server, que a propósito é gratuito, né? Para quem não tem contato com ele, ou não tem experiência com ele, é um servidor de aplicações web gratuito da Apache Software Foundation. Né? Então eu venho aqui até a página do Apache Tomcat, vou selecionar a versão que eu quero baixar, instalar. No caso aqui eu vou mostrar para vocês a versão 9, a última que está disponível aqui. Eu vou fazer a instalação desse servidor na mesma máquina onde está o XPI, ou eventualmente em uma máquina separada. Tá? Então eu tenho essa opção de poder fazer uma topologia mais distribuída e ter o Apache Tomcat em uma máquina que é diferente da máquina
do Magic XPI. Eles não precisam obrigatoriamente residir no mesmo servidor. Como já era também no caso do Sysnet, embora praticamente 100% das vezes a gente acabe colocando o Sysnet no mesmo servidor do Magic XPI, ele é preparado para poder ser executado em servidores diferentes. Para o Apache Tomcat vai ser a mesma coisa. Então vou fazer o download e a instalação desse Web Application Server. No caso eu escolhi aqui a opção Installer, Windows Installer. E concluída essa instalação, eu tenho um serviço no meu Windows, que é o Apache Tomcat 9, que está executando, e ele foi instalado nessa pasta aqui. Tá? Então eu tenho esse Web Application Server, que está instalado. Durante a instalação ele vai perguntar quais são as portas TCP que ele deve ficar escutando, requisições externas, né? Então no Sysnet a gente bota 60/60 por padrão, no Tomcat geralmente é 80/80, mas isso vocês podem escolher na hora da instalação. Então eu tenho ele instalado, o serviço executando, e ele está aqui. Aqui está o meu servidor Tomcat, e justamente ele está na porta 80/80. Tá? Então essa primeira parte eu fiz a instalação do Apache Tomcat para fazer a publicação do Web Service REST OData do Magic XPI. Segunda parte, né, segundo ingrediente da nossa publicação, eu tenho que criar uma pasta genérica para os serviços Magic XPI. Uma pasta em disco. Tá? É uma pasta que o Apache Tomcat deve ter direito de acesso a ela. Então, se por acaso vocês optarem por uma pasta de rede com caminho UNC, tem que tomar todas as precauções de que o usuário que está executando o serviço do Tomcat tem acesso irrestrito a essa pasta, possa ler o seu conteúdo, esse tipo de coisa assim. Tá? Se for no disco local do servidor, provavelmente não haverá esse tipo de restrição. Então eu preciso criar uma pasta, a localização dela e o nome dela é livre, tá? Não tem nenhuma regra específica, embora eu realmente aconselho que se evite criar uma pasta que tenha espaços em branco no nome dela, acentuação, cedilha, coisa desse tipo assim, tá? Para evitar qualquer tipo de problema futuro. De repente alguma coisa pode não executar exatamente da forma esperada, e a gente sempre vai ficar com a questão, será que o nome dessa pasta está influenciando ou não? Até porque nós vamos usar esse nome, né, em alguns momentos, e se ele for um nome curto e simples, muito melhor para nós. Eu criei essa pasta, tá? CMSE, eu criei essa pasta aqui dentro da pasta runtime do XPI, chamei ela de OServices OData, tá? Mas não é obrigado a ser dentro da pasta do XPI. Eu fiz por conveniência, por uma questão de organização minha, mas você não é obrigado a criar lá dentro. É importante apenas que ela seja acessível para o Tomcat e que ela, né, como eu indiquei, que ela possa aí não ter espaços, acentuações, esse tipo de coisa, para facilitar. Criei a pasta, cumpri aqui o meu segundo item da minha lista para a publicação do serviço. Terceiro item, publicar o OR do Magic. Tá?
Então, na pasta de instalação do XPI 47, existe uma pastinha chamada Add-on Connectors. Dentro dela, eu vou encontrar uma outra subpasta chamada OData. Dentro dessa OData, eu vou ter uma chamada Service Files, que é essa daqui. E aí eu tenho um arquivo OR, que é exatamente uma aplicação Tomcat. Tá? Então eu tenho um módulo do Magic XPI, que é uma aplicação Tomcat para ser implantado no Apache Tomcat Server e fazer a comunicação entre ele e o Magic XPI. Então, esse OR que está aqui, nessa pasta de instalação, eu vou copiá-lo para a pasta do Tomcat, que se chama Web Apps. Tá? Então veja que eu tenho dentro da instalação do Tomcat uma pasta chamada Web Apps, onde todas as aplicações devem ser publicadas, isso é uma definição da arquitetura do Tomcat. Eu coloco aqui o Magic XPI OData OR. Tá? Essa pasta aqui vocês não precisam criar, ela tem o mesmo nome, mas ela é criada automaticamente por esse OR durante o startup do serviço, né, que é a fase de deploy das aplicações web. Ok? Então eu vou pegar o OR lá da pasta Magic, que é Add-on Connector OData Service Files, e copio para cá, para a pasta Web Apps do Tomcat. Tá? Tudo isso que eu estou falando está documentado num PDF que vem na instalação do Magic XPI, que se chama OData Provider Installation Instructions. Tá? Então, eu estou, na verdade, seguindo, né, explicando o que já está registrado aqui, o passo a passo de publicação do serviço OData. Tá? Então, copiei lá a pasta da pasta Service Files, o arquivo OR. Tá? E aí o próximo passo, depois que eu publiquei o OR do Magic dentro do Apache Tomcat, configurar o Tomcat para o Magic XPI. Então eu vou mudar alguns parâmetros de inicialização do Apache Tomcat para que ele possa se comunicar corretamente com o Magic XPI. Nesse pacote que eu tenho aqui, do Tomcat, que eu baixei o MSI Installer, ele já coloca para mim um utilitáriozinho de configuração, que é Apache Tomcat 9, Monitor Tomcat. Tá? Então tem lá a pena vermelha, clássica, e tem o Configure, e aí eu tenho configuração do serviço e configuração do servidor Apache em geral. Tá? Primeira configuração que eu tenho que fazer, isso está documentado aqui no PDF, tá? O Working Path, eu não me lembro que valor que ele vinha originalmente, mas eu vou apontar ele para a pasta bin do Tomcat. Tinha um outro valor aqui, eu vou ver qual foi a pasta que eu instalei o meu Tomcat, vou ver aqui o caminho da pasta bin e vou indicar que a pasta de início, tá? Onde está você? A pasta de início, né, que é a pasta de trabalho do servidor Tomcat, deve ser a sua pasta bin. Na sequência, tá? Isso tanto para startup quanto para shutdown. Tá? Então são duas configurações aqui. Aqui, ó. Startup, pasta
bin pasta. E shutdown também é pasta bin. Tá? Na sequência, eu vou aqui na abinha, esse aqui é o configurador da pasta Tomcat. Na abinha Java, tá? Eu vou apontar, caso ele não tenha identificado sozinho, o JVM8, porque essa versão de Tomcat, que é a versão 9, ela exige o Java 8, então eu preciso ter o Java 8 instalado na máquina. Então aqui eu já tinha, né, versão 8.0.111, o JVM que eu quero que ele utilize. E aí tem esse quadro chamado Java Options, que ele já vai vir pré-definido com várias configurações de filing do Java, né, que a JVM vai utilizar. E nós vamos acrescentar duas, tá? Que são exatamente essas duas últimas aqui. Então nós vamos ter um define novo chamado com Magic Software Requested Conf, que vai apontar para o mgrec.ini do Magic XPI. Através desse conteúdo aqui, ó, se eu pegar e abrir esse arquivo, eu tenho o endereço e também configurações de timeout, mas o principal aqui eu tenho o endereço do meu GigaSpace, onde eu tenho os GigaSpaces do Magic XPI executando. Então eu estou dizendo para o Tomcat, né, na verdade eu estou dizendo para aquela aplicação War, que vai ser publicada no Tomcat, é para ela, é ela que vai fazer referência a essas informações, aonde que ele deve ler o arquivo de configuração que indica onde está o Magic Space, né, o GigaSpaces, que ele deve se conectar. Tá? Então, através dessa configuração, ele se conecta ao GigaSpaces, que é semelhante a como é a configuração do Start lá do SysNet também. Ele também tem o mesmo tipo de parâmetro para o SysNet saber onde está o GigaSpaces que ele deve conversar. Então, para o Apache Tomcat, nós vamos fazer a mesma coisa. E a segunda configuração, que é essa aqui, ó, Magic Software Data Services Folder, é exatamente a pasta que eu criei no passo acima. Tá? Então, eu estou dizendo para aquela aplicação Tomcat onde que está a pasta de disco onde eu publicarei todos os meus serviços Magic XPI. E com essa configuração, tá, no momento que eu faço startup do Tomcat, eu tenho ele aqui. Isso aqui é a pasta de instalação do Tomcat. Logs. Eu tenho, acho que é esse Catalina aqui. Tem uma informação aqui que ele diz que ele está fazendo a aplicação está fazendo o deploy do Magic XPI. Deixa eu ver se é esse cara aqui. Aqui, ó. Durante a inicialização, ele faz o deploy da minha aplicação Magic XPI odata.org, porque eu copiei lá na pasta Web Apps. E essa aplicação, quando iniciada, realiza o seu próprio log. Então, eu tenho aqui, ó, XPI Odata Provider Log. Aí ele inicia, ele está me informando que a aplicação iniciou, e ele diz, ó, ele está procurando serviços nessa pasta aqui, que é exatamente a pasta que eu configurei lá no Java, na inicialização do Apache Tomcat. Tá? Então eu vou acrescentar essas duas configurações aqui embaixo,
E eventualmente, tá, se eu prevejo que o meu Web Service Data vai ficar trafegando um conteúdo grande de informações, eu posso aumentar aqui o memory pool do Java, né, que seria o XMX, se não me engano, para um valor maior, né, que vai ser alocado lá pelo Apache Tomcat. Então eu faço essas três configurações, na verdade. São dois defines novos que eu vou botar aqui na pastinha do Java. Aqui provavelmente vai estar certo, mas caso não esteja, eu posso acertar e indicar qual que é a JVM que o Tomcat deve usar. A pasta de inicialização do startup, que vai ser a pasta bin do Tomcat, e a pasta de shutdown do Tomcat, que também será a sua pasta bin. Tá? Então, com essa configuração, não vou apagar não, eu tenho um serviço Apache Tomcat, que está executando na minha máquina. Ele foi instalado na porta 8080. Eu acho que essa informação está aqui até em algum lugar. Não sei se é aqui ou lá no log aparece. Aí ele faz o deploy de um módulo Magic XPI OData, que quando carrega, lê essas configurações e se conecta ao GigaSpace. Então eu tenho esse componente aqui, que é a comissão de frente para o software cliente do meu serviço. Depois eu tenho o GigaSpace, que vai ficar recebendo todas as requisições que chegam até esse Tomcat referente ao meu serviço, e o Magic XPI Server, que está executando a minha aplicação, né? Está executando aqui esse projeto que eu desenhei. Com esses passos, tá, eu tenho publicado o meu serviço Magic XPI Service OData. Essa publicação é feita então dentro do Apache Tomcat. Para comprovar a execução, né, a ativação aqui do meu serviço, então, por exemplo, ele está parado aqui, não tem nenhuma atividade por enquanto. Eu vou pegar um software para representar aqui o cliente consumidor do serviço. Tá? E antes que eu possa fazer o consumo desse serviço, lembre-se que eu tinha uma pasta aqui, que é a pasta de monitoramento. Tá? Nessa pasta de monitoramento, eu vou abri-la aqui, eu vou copiar todos os arquivos XML que o meu Studio Magic XPI gerou quando eu estava desenhando os serviços REST OData. Voltando lá no vídeo anterior, da parte 2 da nossa série sobre OData, quando nós viemos aqui na parte de Project Settings e desenhamos esse serviço, ao confirmá-lo, foi criado um XML que tinha toda a especificação das entidades desse serviço. Tá? Esse XML foi salvo dentro da pasta do projeto. Eu tinha o Data Provider, aí o nome do serviço, e aqui tinha o XML. Esse XML, eu copio ele para aquela pasta pública que eu acabei de criar aqui, tá? Que é a pasta de monitoramento do Apache Tomcat. Então, se eu tiver 3, 4, 10 serviços publicados, existirão, então, 10 XMLs, que é, na verdade, uma estrutura IDMX das minhas entidades. Esses XMLs todos, eu vou colocá-los aqui nessa pasta de monitoramento do Tomcat. E aí, no meu software cliente, eu vou acessar a URL do meu serviço. E a URL do meu serviço, né, ela é formada da seguinte maneira. Começa com o endereço do Apache Tomcat, certo? Então eu posso confirmar que eu tenho o Apache Tomcat nessa porta apenas acessando esse endereço aqui, tá?
Então esse aqui é o welcome do Apache Tomcat, então ele está nesse endereço. Então eu vou pegar no início da minha URL, é o meu endereço do meu servidor Apache, barra o nome do módulo OR do Magic XPI. Então vejam que eu tenho aqui no meu Web Apps, tá? Esse cara aqui. Então ele complementa o URL e estou direcionando no Tomcat que eu quero rodar a aplicação do Magic XPI. Essa parte é fixa, tá? Independente do tipo de serviço que eu estiver criando, essa parte da URL é sempre a mesma, tá? É sempre o mesmo nome de aplicação. Na sequência, eu vou colocar a entidade que o arquivo XML que eu salvei lá naquela pasta. Então lembra que eu criei uma pasta de monitoramento, que é esta daqui. Salvei aqui um arquivo XML que tinha todas as entidades desse determinado serviço que eu criei. Esse nome, sem a extensão .xml, ele fará parte da URL do meu serviço. Então agora vocês veem por que eu indiquei lá no vídeo anterior que quanto menor o nome do serviço e do namespace, mais fácil seria lá na frente. Por quê? Porque eu vou ter que usar essas duas informações na URL de acesso a esse serviço, né? Então essa primeira parte antes do ponto aqui é o namespace que eu escolhi para ele, vocês podem conferir lá no vídeo da parte 2, e esse aqui é o nome do serviço que eu criei lá nos services do Magic XPI. Tá? Então eu já estou dizendo que eu quero a aplicação Magic XPI OData. Dentro dessa aplicação eu vou querer apenas os serviços que estão publicados neste EDMX aqui. Estou direcionando para esse conjunto EDMX que relaciona todas as entidades. E aí eu vou completar com o entity set que eu quero acessar. No caso aqui, esse EDMX, se não me engano, ele só tem um entity set, que é o NFE7 aqui, é o container, né? Entity set, NFE7, tá? E aí vai um ponto de interrogação e as cláusulas OData, né, padrão OData da consulta que eu quero fazer. Então, uma cláusula top, uma cláusula skip, uma cláusula select, uma cláusula expand, tem várias, tem algumas outras também, né, que são permitidas lá no padrão OData. Eu vou usar isso para consultar, né, o meu serviço na formação da URL. Então, a regra de formação da URL é servidor Apache Tomcat, aplicação web do Magic XPI OData, meu conjunto de entity sets, que está publicado naquela pasta de monitoramento que eu criei, e efetivamente o entity set que eu quero acessar. Então, aqui eu tenho uma URL, né, que eu vou pegar nesse softwarezinho cliente aqui, que é o ARC, Advanced REST Client. Vou usar o método GET, né, lembrando que eu posso usar diferentes métodos numa requisição REST ou data, e tem um argumento aqui no Magic XPI que me diz qual foi o método, ou seja, qual foi o verbo HTTP que o cliente usou, para que eu possa tomar a ação devida referente àquele método. E aí eu acesso a minha URL e, na verdade, eu estou pedindo aqui um top 20. Então, é uma query que eu estou fazendo, tá, para esse serviço. No momento que eu executar, o que tem que acontecer? Vai bater a chamada no Apache Tomcat, na minha aplicação Magic XPI OData,
ele redireciona isso para o Magic Space, dentro do GigaSpaces, que vai ser capturado pelo Magic Space Server, que processa o fluxo. No caso, esse fluxo aqui é o cara que está responsável por receber todas as requisições para NFE7. Então, como essa aqui é uma requisição para a entidade NFE7, vai cutucar esse fluxo aqui e ele começa a executar deste ponto. Tá? Top 20, então vou dar um send aqui. Deixa eu dar um refresh aqui, ó. Fluxo começou a executar, eu fiz um print no monitor dos dados que eu estava recebendo. Então eu recebi o método get, um top 20, o skip 0, order by ninguém mandou, select também não, expand, full query, né? Aqui ele me dá a URL inteira que foi acessada. Não recebi nenhum payload, né? Como eu tinha falado, o payload é um conteúdo mais associado aos métodos PET, POST, né? E não propriamente a um GET. E estou usando o 20 como sendo o top da minha cláusula que eu estou fazendo a consulta aqui no SQL Server. Tá? Então ele caiu para esse lado, porque o 20 é menor que 50, deu verdadeiro, cai para esse lado, e ele retorna essa informação aqui para o meu cliente. Então, como eu pedi 20, eu tenho de 0, 1, 2, 3, 4 e vai até o 20. Né? Então, eu tenho aquela estrutura que eu desenhei na minha entidade, meus atributos da entidade, os valores foram preenchidos pelo datamapper da tabela para a entidade. Vou fazer um pouco menor aqui. Top 0. Aí vejo que eu recebi um 416 e essa mensagem aqui, ó, dados não localizados. Por que eu recebi isso? Porque eu criei um contador aqui no meu XML que eu estou montando, tá? Para saber quantos registros eu li. Não é aqui, é nesse cara aqui. Está aqui embaixo no RAW. Tá? Eu estou contando quantos registros eu li, porque como exatamente nessa situação, eu passei um top 0. Então, se eu faço um select 0 na tabela, não volta registro nenhum. Tá? E aí, eu tenho nessa sequência, se eu tive um erro interno no XPI, eu quero voltar um 500, né, para indicar que teve um erro no servidor. E se eu não achei nenhum registro, eu estou voltando um código 416, que significa, né, faixa não satisfatória, que é um código pré-definido lá da lista que existe de HTTP Code. Então, como eu estou retornando 416 nessa variável que está associada ao trigger, o cliente recebe o status code 416. Tá? E a mensagem é essa que eu coloquei aqui, ó. Se tiver algum erro interno, vai dar 500, e aí vai dar essa mensagem. Se não achou registro, vai dar 416 e aí retorna esta mensagem aqui. Se eu pedir um registro quantidade top 2, por exemplo, ele retorna 200, porque eu deixei aquelas duas variáveis como nula, e ele retorna o dado realmente, né, o conteúdo, respeitado a quantidade que eu passei na URL. Tá? Esse aqui é o JSON que voltou. E texto wrapping. E essa aqui é a visualização estruturada, né?
do conteúdo. Tá? E aí eu tenho essa outra regra, que eu só aceito menor ou igual a 50. Então, se eu vou passar aqui 200, um top 200, quando eu faço a chamada, ele cai para esse lado aqui, onde ele retorna um 412 e uma mensagem customizada. Então está aqui, ó, 412, precondition failed. Essa mensagem não é nossa, tá? A gente retorna apenas o 412 e esse cliente aqui ele já conhece toda a lista de códigos HTTP, então ele sabe que 412 significa pré-condição não foi atendido. Tá? Então por isso que ele já botou aqui. Eu retornei 412 e a minha mensagem está aqui, ó, valor top fora dos limites permitidos, tá? E eu tenho aqui nesse outro testezinho, caso desse um erro, tá? Caso desse um erro, retornaria um código 500 e a mensagem do erro. Então, na verdade, eu estou tentando me conectar a um database chamado NFS Switch. Então eu vou dar uma bagunçada aqui nesse banco para forçar um erro, para poder ver o que acontece, então em caso que der uma mensagem de uma situação de erro, né, um exception no meu fluxo, o que vai acontecer para o cliente. Tá? Então deixa eu pegar aqui, vou conectar no servidor. O banco de dados é esse aqui, NFS Switch, esse aqui, tabelas, a tabela que eu estou conectando é essa daqui, eu vou só renomear ela, para que ela não exista. Aí eu repito a chamada, não, tudo bem, ele caiu na pré-condição, nem tentou acessar o banco, vou mudar para 20, repito a chamada, e aí ele caiu, ele tentou fazer a consulta, tá? Deu um erro de datamap, tabela não existe. Eu retorno então o código 500 e a mensagem está aqui, ó, meu erro que retornou lá do meu servidor de dados. Tá? Eu corrijo aqui o nome da tabela. Vou botar aqui o top 2. Aí ele tem sucesso em conectar no servidor de dados e retorna para mim a lista, obedecendo a regra que eu desenhei. Tá? Uma última coisa só que eu quero mostrar para vocês a respeito disso. Nós estamos vendo aqui o nosso resultado recebido como um JSON, tá certo? Em formato JSON, a entidade que nós desenhamos. Se nós pegarmos, por exemplo, no Chrome, e fizermos essa mesma requisição, eu estou copiando aqui a URL do serviço REST e vou chamar ela pelo Chrome, vai funcionar também, vai bater lá no Magic XPI, vou botar aqui 3. Tá? Porém, vocês podem ver que não voltou um JSON, tá? Voltou um XML, um formato feed, tá? Que também é um formato previsto no padrão OData V4. Tá? Não existe apenas a resposta em formato JSON, existe também a opção do feed XML no OData V4. O que diferenciou para retornar como XML ou retornar como JSON é o content type que cada software mandou. Tá? Então, quando esse cliente aqui, ele mandou para a nossa aplicação Magic, que é essa que está aqui. No HTTP Reader dele, um Content Type Application JSON, ele recebeu como
JSON, formatado a resposta como JSON. O Chrome já não fez isso. Ele mandou um application type, application XML, né? Então a aplicação do Magic OData respondeu como XML, tá? Então receber a resposta em XML ou JSON tem a ver com o tipo de conteúdo, a ausência do conteúdo, no caso, ela, se não me engano, o default é JSON, né? Se eu não informar nada, o default é JSON, mas o Chrome especificamente informou que queria isso como XML e ele recebe, é a mesma estrutura, tá? A mesma entidade, porém ele recebe ela como um XML e não como um JSON. Tá certo? Bom, pessoal, então, no vídeo de hoje nós vimos como publicar aquele Web Service REST OData que nós tínhamos criado com o Magic XPI. E aí, então, nós temos o serviço disponível para qualquer aplicação que seja compatível com REST OData V4, consumir esse serviço, que automaticamente nessa situação ele vai estar invocando, na verdade, um fluxo de integração que nós desenhamos com o Magic XPI. Muito semelhante ao que a gente já fazia com o Web Service SOAP, nós temos agora, então, essa mesma opção para publicar serviços Web Service REST OData. Tá? Espero que esse vídeo aí tenha sido útil para vocês, que vocês gostem e fiquem ligados aí no nosso blog e nas mídias sociais da Magic Brasil, que nós vamos seguidamente estar publicando mais novidades aí para todos. Tá? Tenham todos aí um bom trabalho e até a próxima.